dentro da nossa metodologia. O objetivo geral foi, então, analisar o processo de implementação da comunicação alternativa ampliada de sujeitos que não falam na rede escola, com vistas a compreender os sentidos e significações do uso de CAA para o processo de aprendizagem e de inclusão. Destaca ali que a gente menciona na rede escola, porque o trabalho realizado ele é um trabalho ampliado, então nós estamos presentes dentro do processo terapêutico dos sujeitos, dentro do trabalho com as famílias e também nas margens da escola. Então será um recorte apenas do processo desenvolvido na escola. Nosso referencial teórico se baseia no interacionismo, na comunicação ampliada, como já foi falado, na inclusão e na perspectiva da rede de significações, que concebe o homem a partir da malha complexa de relações sociais no qual ele está imerso. E a partir disso ele se constrói, né? Esses serão, então, os processos de subjetivação dos sujeitos. Metodologicamente, desenvolvemos um estudo aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade. É uma pesquisa qualitativa porque ela nos permite ter acesso a uma análise mais aprofundada dos fenômenos. A pesquisação, por estarmos, enquanto pesquisadores, implicados na pesquisa realizada. Então, o nosso processo ele é de recorrentes ações e reflexões em cima dessa realidade estudada e em cima da nossa praxis. E a pesquisa etnográfica, na qual nos colocamos a serviço da pesquisa enquanto observadores que tem o intuito de analisar a realidade estudada, a partir disso, descrever e analisar como ela se dá. Os critérios de elegibilidade para a seleção dos sujeitos foram 2. O significativo comprometimento da comunicação, seja ela oral ou escrita, e idade entre 4 e 12 anos. Foram 5 sujeitos da pesquisa. Esses sujeitos são 3 do sexo feminino e 2 do sexo masculino, em idades que variam entre 4 e 7 anos, com grau de escolaridade variado. Então, existiam crianças na educação infantil, no jardim, uma criança já alfabetizada, crianças que ainda estavam na chamada sala de estimulação, dentro da escola regular, e uma criança que ainda não estudava quando entrou na pesquisa. Todas as 4 crianças têm paralisia cerebral, de diferentes graus e de diferentes tipos, e uma criança tem uma deficiência motora. Como procedemos? Através de visitas semanais às escolas desses sujeitos. Como vocês podem ver, no slide anterior eu mostrei que são 5 sujeitos, e agora nos procedimentos eu afirmo que estávamos presentes na escola de 3. Por quê? Uma das crianças nesse processo inicial ainda não se encontrava, então nosso papel foi de ajudar, de viabilizar a entrada no processo de escolarização. E a outra criança que eu falei, que estava na sala de estimulação, nós chegamos a realizar um trabalho com a escola, na tentativa de transpor essa criança dessa sala de estimulação para a sala comum. E dentro de vários entraves, com a família, com a própria escola, vimos que nosso trabalho ficou muito limitado e a gente acabou precisando deixar naquele momento que a família decidisse e a escola também fosse ativa nessa decisão. Então, o número de visitas na escola do sujeito V foram 49 visitas no espaço de 1 ano, de M, 23 visitas e de E, 31 visitas. Os números eles são um pouco discrepantes, tanto em relação à assiduidade do sujeito dentro da escola, dentro das atividades escolares, e também ao tempo que ele estava dentro da pesquisa. Uns chegaram um pouco mais cedo, outros entraram um pouco mais tarde. Vou tentar fazer brevemente a análise individual em cada uma das escolas desses sujeitos e, posteriormente, vou falar de resultados e conclusões em linhas gerais, né, de algumas regularidades. Na escola de V, percebemos essa criança com um certo alheamento no processo de escolarização, ou seja, ela estava inserida na sala, mas parecia todo o tempo alheia ao que acontecia naquele espaço. Vimos a necessidade, então, de propor à escola um trabalho colaborativo. Trabalho esse de parceria,
onde nós, enquanto pesquisadores, enquanto universidade, propusemos uma relação horizontalizada e que fôssemos parceiros, não no intuito de orientar a escola, mas de a gente construir uma parceria que efetivasse essas práticas. A partir disso, realizamos conjuntamente a adaptação de currículo, exercícios e materiais pertinentes às dificuldades singulares a esse sujeito. Percebemos a mediação da professora muito pouco efetiva, a priori, e a partir desse trabalho colaborativo, houve uma ressignificação desse lugar. Então, a professora foi uma peça-chave para a efetividade do trabalho com a comunicação alternativa e com essa inclusão. Entretanto, houve um momento de ruptura no processo de ensino-aprendizagem, diante de um entrave tão tradicional, mas que ainda se perpetua muito na nossa realidade, que é a escola regular versus a escola especial. Então, mesmo diante de todo o trabalho realizado, a gente consegue ver o quanto ele é dotado de uma certa imprevisibilidade, por se tratar de várias subjetividades que estão trabalhando coletivamente. Então, essa família optou por uma inserção na escola especial, concomitante ao trabalho na escola regular, o que causou uma série de conflitos e fez com que esse sujeito acabasse optando por deixar a escola e, posteriormente, deixar a pesquisa. Na escola de M, é uma criança que se alfabetizou, é a criança que eu mencionei que tem uma deficiência motora. Fizemos também estratégias de adaptação de atividades e materiais, bem como uma proposta de adaptação estrutural, arquitetônica. Ele apresentava dificuldades de leitura e escrita, então o problema dele não era da ordem da comunicação oral, era da leitura e escrita. Só que percebemos que era uma coisa generalizada naquela sala de aula, que nos levou a um questionamento. Será que o problema era do alunado ou era um problema do método de ensino? Fizemos, então, um trabalho junto ao professor na tentativa de que esse conseguisse se constituir enquanto um professor crítico reflexivo e, com o auxílio dessa parceria, pudesse refletir e ser crítico sobre as suas próprias práticas, sendo capaz de conseguir visualizar onde as práticas eram efetivas e onde haviam as lacunas, para tentar ressignificar o trabalho. As práticas pedagógicas foram construídas de forma menos diretiva e queríamos realizar práticas pedagógicas nesse contexto de diversidade, tomando a sala de aula como espaço de aprendizagem para todos. Então, a adaptação realizada com essa criança foi estendida, em muitas situações, a toda a sala, o que promoveu ganhos significativos de aprendizagem aos outros alunos também. Na escola de E, realizando, ela não estava na escola ainda, quando entrou no nosso processo, ou no projeto, e ela acabou entrando na escola regular particular. Fizemos, a priori, algo que fazíamos em todas as escolas, que era, no momento inicial, não propor nada, apenas ter realmente aquele olhar que a gente chama do olhar do estrangeiro, o olhar do não pertencimento, porque não era o espaço que nos pertencia. Estávamos chegando, então precisávamos, a priori, observar o funcionamento, as dinâmicas, para a gente conhecer aquela realidade e saber como a gente deveria se posicionar. Então, realizamos também a adaptação do currículo, através de reuniões sistematizadas com gestores, com a professora da criança. E, mais uma vez, aponto o professor em a mudança de lugar. Essa ressignificação do lugar do professor como preponderante no impulsionamento do processo de inclusão e de aprendizagem. Então, o professor tomando um lugar ativo dentro desse processo. Então, a adaptação de recursos e materiais viabilizadas pelas tecnologias assistivas e pela comunicação alternativa foi efetiva. Claro que, vale ressaltar, que são dados ainda muito iniciais, no trabalho inicial, mas conseguimos vislumbrar, sim, e efetivar que eles são propulsores dessa efetiva inclusão e dos processos de aprendizagem. Para concluir, eu diria que as parcerias na e pela pesquisação colaborativa, elas são fundamentais na realização do trabalho, especialmente em se tratando de uma realidade ainda muito carente de informações. Então, de muitos professores ainda, como a Rebeca falou, que sabem muito pouco sobre tecnologia assistiva, sobre comunicação alternativa, pelos moldes tradicionais a que o nosso Estado, historicamente, se perpetuou. Então, precisa realmente
desse encontro entre a universidade, entre as escolas. E o processo de inclusão, a gente também aponta a necessidade de uma formação continuada, não só continuada, como uma formação permanente. Então, existe essa lacuna, é uma lacuna que precisa ser preenchida ainda na nossa realidade. Os processos de subjetivação na escola são algo que a gente se preocupava muito em virtude do trabalho clínico de linguagem que fazíamos. Então, a gente consegue vislumbrar que, através da relação com o professor como mediador, com os pares dentro da escola, essas nossas crianças com deficiência conseguiam sim se constituir enquanto sujeitos dentro do seu processo. E aí eu trago que são realmente os primeiros passos nessa implementação, mas que o nosso intuito principal é fazer, metaforicamente, como foi trazido aqui, que esses sujeitos saiam da moldura, ou seja, da marginalização, que ainda parecem estar fadados muitas vezes dentro do processo escolar, para a tela principal, sendo ativos dentro do seu processo de construção linguística, de construção do saber. Aqui são algumas das nossas referências. Agradeço a todos pela atenção. Fico em contato. Aperta aqui, amiga. Que demais.